sabe? Porque é muito fácil ficar, como disse o André, nessa bravata. Fora Brás, fora não sei quem, faz isso, faz aquilo. Você está só falando o que o cara quer ouvir e não chega a lugar nenhum, porque não vai acontecer nada. A gente está tentando discutir aqui os problemas do time, os problemas do departamento de futebol, e, em tese, nas nossas opiniões, a gente fica embutido também aí o que a gente acha que deveria ser feito. Né? Eu sempre acho o seguinte: o que fazer? Cobrança profissional, gente. Qualquer ambiente de trabalho tem cobrança profissional. Simples assim. Se o motorista de ônibus estiver dirigindo mal, tiver reclamações contra ele, o chefe dele vai chamar e falar: cara, estou com 8 reclamações esse mês, excesso de velocidade, não parou no ponto do ônibus, saiu com o carro em movimento, com o passageiro subindo ou descendo do veículo, discutiu com o passageiro. O que está acontecendo? O cara vai ser chamado a atenção. Precisa ser 8. Se o caixa do banco atender mal o funcionário, o gerente vai ter que conversar com ele. Se o jogador joga mal, se o jogador não está se empenhando, se o jogador não está se entregando, se ele não está na forma ideal, e hoje o clube tem todo o controle, né, de tudo sobre o corpo do sujeito. Então, se ele tem uma vida um pouco fora do que é o ideal para um atleta quando sai do clube, tudo isso fica muito fácil, é muito fácil ser detectado. Alguém tem que chamar e conversar. No Flamengo, o que parece é que nunca tem cobrança. Essa semana eu vi gente falando: poxa, agora os caras da imprensa são, né, juízes da emoção alheia. Não se trata disso. Pode ser para mim o recado aí de quem escreveu isso. Quando eu falei a questão do Gabigol, me chama a atenção, sim, o Gabigol ficar emocionado quando o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio vão embora, que é o direito que ele tem, é amigo dos caras, mas reagir com tamanha frieza como apresentou na zona mista depois de São Paulo 1, Flamengo 1, vice da Copa do Brasil, Flamengo. Você lembra dessa entrevista? Ele estava tranquilo. Parecia que tinha saído de sei lá, da praia, de uma festa, do cinema, depois de ver um bom filme. Ele deve gostar de cinema também. De um show de trapper. Ele estava levinho. Cara, o Flamengo tinha acabado de perder o título. E ainda falou que mandou aquele beijo pro Dorival no jogo de ida no Maracanã e que faria de novo. Porque que é o direito dele mandar beijos, flores, caixa de bombom, caixa de vinho, o que ele quiser pro Dorival. Mas tem um contexto ali do local, o momento. Ou seja, o jogador não está preocupado com o que o clube pensa. E tem muita gente dentro do Flamengo, da diretoria, que ficou puta da vida com isso. E que não concorda com a renovação do contrato dele antecipado, como o departamento de futebol tentou fazer. Leia-se Marcos Braz, claro. Tem muita gente que não gostou. Mas não acontece nada. Segue normalmente. Então, me chama a atenção isso. O problema não é você se emocionar com o seu amigo que vai embora. É a disparidade entre a emoção, porque os amigos estão indo embora, e a frieza com a qual você lida com mais uma derrota que magoa o torcedor. É isso que me chama a atenção. Entendam. Ele pode chorar à vontade, se emocionar à vontade, mas quando você perde um título, e o Flamengo já tinha perdido vários esse ano, né? Não dá para. Se o jogador está daquela maneira, como é que ele consegue estar assim? Será que o Flamengo é importante, então, assim? É tão importante? Um ídolo, cara. Eu, sinceramente, isso não entra na minha cabeça. Achar isso normal, eu não vou achar nunca. Nunca. Se os modinhas que começaram a torcer em 2019 acham normal, eles que vão para o inferno. Eu acho isso uma piada, uma brincadeira. O jogador importante, que é capitão do time muitas vezes, que veste a camisa do Zico, perdeu um título para o São Paulo, fosse para o Vasco, para o Internacional, para qualquer um, e tá tão tranquilo assim. Tinha que estar mordido, estar com raiva, se desculpar com o torcedor, sei lá, falar qualquer coisa, né? Sendo que na outra zona mista que ele apareceu lá no Carioca, foi para falar que queria disputar a posição de centroavante. Depois de uma vitória sobre o Fluminense. Colocando já um pepino para o técnico, que tinha montado bem a equipe daquele jogo. O Flamengo venceu bem aquele primeiro jogo do Carioca. Foi uma das boas partidas do ano, na minha opinião. Enfim. Eu só acho, em relação ao beijo do Gabriel, né, vou ser bem claro. Quer dar beijo no Dorival? Pô, o Filipão e o Tite não fizeram as pazes antes da partida? Cara, entrou em campo, vai ali na beira do campo e dá um beijo no Dorival, ponto. Agora, depois de perder em casa, uma final, enfim, na hora que o cara estava dando entrevista, e na hora que ele está dando, é o contexto, na hora que ele está dando entrevista, Dorival, ele está ao vivo para o Brasil inteiro. Então o Brasil inteiro está vendo ele lá. Enfim, não é à toa, cara, não é à toa, né? Mas, enfim, e eu só acho, rapidinho, Mauro e André, não é discordando de vocês, mas eu só acho que, por mais que seja bater com a cabeça na parede, eu acho que o torcedor acho que precisa sim criticar os dirigentes. Tudo bem, o fora talvez não vai adiantar, mas eu acho que precisa
mostrar a insatisfação dele em relação aos Não, dirigentes. mas claro que deve. Não, claro que deve. É diferente. Não estou dizendo que não tem que reclamar de dirigente, não. Estou dizendo que o fora fulano não vai acontecer. Então, incompetente, contrata mal, só faz a questão. besteira. Eles estão pedindo que a gente indique soluções. É isso que eu estou falando. A solução, fora Landim, fora Braz, se a gente der, a gente está sendo desonesto ou está só jogando palavras ao vento. É só isso.